Olá, hoje a gente vai abrir uma porta que raramente aparece na TV, sabe? Os bastidores do poder legislativo no Brasil. Aquele projeto de lei que vira notícia quando é votado no plenário. Pois é, a gente vai descobrir que muito antes de chegar ali, ele passa por um processo assim super intenso, quase secreto, num dos corações da Câmara dos Deputados, as comissões permanentes. E para fazer essa análise, fomos direto na fonte primária, o Manual de Regras da Casa. O regimento interno da Câmara, mais especificamente uma resolução lá de 1989. Nossa missão aqui é desvendar como esses grupos são montados, como eles começam a funcionar. Vamos olhar com uma lupa para os artigos 25 a 31 e tentar entender a engenharia por trás do debate das leis. E olha, para a gente não se perder nesse labirinto de regras, acho que vale uma analogia. Pensa nas comissões como se fossem as cozinhas de um restaurante super chique, estrelado. O plenário, com todos os deputados, é o salão principal, onde o prato é servido, né? Mas é na cozinha que os chefes especialistas, que são as comissões, testam os ingredientes, ajustam o tempero e definem se um projeto de lei está pronto para ser servido ou se vai direto para o lixo. A maior parte da mágica e também das brigas acontece ali dentro. Nossa, essa analogia é ótima, perfeita. Então vamos direto para essa cozinha. Como ela é montada? Quem decide, por exemplo, quantos chefes vão trabalhar em cada uma? Existe um limite ou podem criar comissões infinitas? Não, de jeito nenhum. Existem limites bem rígidos, sim. A decisão do tamanho de cada comissão vem da mesa diretora, que funciona como a diretoria da Câmara organizando os trabalhos, mas eles não decidem sozinhos, tá? Precisam ouvir os líderes partidários, que são os porta-vozes de cada bancada. E a matemática é bem clara. Nenhuma comissão pode ser minúscula, com menos de 6% dos deputados, nem gigante, com mais de 12%. E tem uma regra de ouro. A soma de todas as vagas em todas as comissões não pode ser maior que o número total de deputados. Isso evita, sabe, a farra de cargos e mantém a estrutura mais funcional. Certo, entendi. O tamanho é controlado. Mas aí vem a parte mais importante, eu imagino. Como as vagas são distribuídas? Porque assim, todo partido deve querer estar na comissão de orçamento, por exemplo. Vira uma corrida do ouro? Quem chega primeiro leva? Ah, de jeito nenhum. E aqui a gente entra na espinha dorsal de todo o sistema, o princípio da representação proporcional. Na prática, isso quer dizer que a composição de cada comissão é um espelho em miniatura do plenário. Se um partido tem, 20% dos deputados na Câmara, ele vai ter direito a mais ou menos 20% das cadeiras em cada comissão. Isso é fundamental, porque garante que o equilíbrio de forças que saiu das urnas seja respeitado no debate técnico. Impede que o partido da maioria, por exemplo, domine sozinho a análise de todos os projetos importantes, né? Ah, então é uma forma de garantir que a oposição e os partidos menores não sejam, atropelados antes mesmo de o debate começar para valer? Exatamente, é isso. E o sistema tem mais algumas travas de segurança. Cada partido pode indicar um suplente para cada titular, tipo um reserva imediato, e tem uma regra que parece simples, mas politicamente é muito poderosa. Um deputado só pode ser titular em uma única comissão permanente. Isso me parece só uma questão de organização, para garantir que o deputado se dedique àquele tema. Mas tem algo mais aí, não tem? Tem, e é um verdadeiro xadrez político. Essa escolha única define em grande parte o poder e a identidade daquele parlamentar. Um deputado que escolhe a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, está se posicionando como um guardião da legalidade, um filtro técnico. Já quem vai para a Comissão de Agricultura está se classificando como um defensor do agronegócio. Essa escolha força uma especialização, mas também é uma aposta que molda a carreira e a influência dele durante todo o mandato. Entendi a lógica da representação, da especialização, mas e os partidos muito pequenos? Aqueles com 1 ou 2 deputados? Pelo cálculo da proporção, eles talvez não conseguissem uma vaga em lugar nenhum. Eles ficam de fora da cozinha. Não, o regimento pensou nisso. Existe uma cláusula de garantia democrática. Ela assegura que todo deputado, mesmo o de um partido nanico ou até um deputado sem partido,
tem o direito de ser titular em pelo menos uma comissão. A mensagem é clara: ninguém, absolutamente ninguém, pode ser excluído do processo de debater e aprimorar as leis. Entendo a intenção democrática, mas isso funciona mesmo na prática? Ou esse deputado solitário de um partido pequeno acaba sendo só uma voz simbólica, sem poder real para influenciar as decisões da comissão? É uma tensão real, sim. Individualmente, o poder de voto dele é pequeno, mas a presença dele ali garante acesso à informação, direito a pedir vistas, a apresentar relatórios em separado. Ele pode não vencer a votação, mas pode criar ruído, atrasar um projeto, expor um argumento falho para a imprensa. Ele se torna uma peça de fiscalização e, às vezes, isso é tão importante quanto o voto. Faz sentido. Agora, a política é super dinâmica, né? Deputados trocam de partido, bancadas crescem, diminuem. Se um partido ganha 5 novos membros no meio do ano, a composição das comissões muda na hora para refletir essa nova realidade. Não. E essa é outra regra que preza pela estabilidade. Para evitar o caos de ter que recalcular tudo a cada vez que um deputado troca de partido, a regra basicamente congela a foto do início do ano. A composição definida em fevereiro vale até dezembro. Mudanças no meio do caminho só entram na conta para a distribuição de vagas do ano seguinte. A prioridade é que o trabalho não seja interrompido toda hora por causa do troca-troca partidário. Ok, então não é só um princípio abstrato de proporcionalidade. Existe uma fórmula de verdade por trás disso para que ninguém questione a legitimidade da composição. Como funciona essa matemática do poder na prática? O cálculo é mais direto do que parece. Primeiro, eles acham um número mágico para cada comissão, um quociente. Basicamente, dividem o total de deputados da Câmara pelo número de vagas daquela comissão. Depois, pegam o tamanho da bancada de cada partido e dividem por esse quociente. O resultado inteiro dessa conta é o número de vagas que o partido leva de cara. Certo, mas essa conta nunca vai dar um número redondo. Se um partido tem direito a 3,7 vagas, o que acontece com esse 0,7? Em política, essas sobras são onde a briga de verdade acontece. Como o sistema resolve esse impasse para ser justo? Aí entra que o regimento chama de distribuição pelas maiores médias ou maiores frações. As vagas que sobraram são distribuídas uma por uma para os partidos que tiveram os maiores quebrados na conta, em ordem decrescente. É o ajuste fino para que a representação seja a mais fiel possível. E ainda tem um último mecanismo de segurança. Se mesmo depois de toda essa matemática, um partido com uma bancada relevante ficar sem vaga para todo mundo, ou um deputado sem partido ficar de fora, a mesa abre um prazo para que eles escolham uma comissão onde querem entrar. É um mecanismo de repescagem. Se 2 partidos disputarem a mesma última vaga, leva aquele com a maior bancada. O sistema é desenhado para não deixar nenhuma ponta solta. Uau! É um sistema bem mais complexo e amarrado do que eu imaginava. Depois de toda essa matemática, temos os números definidos. Mas falta o principal: os nomes. Quem bate o martelo e diz, você vai para a comissão X e você para Y? Essa é uma das principais fontes de poder dos líderes partidários. Com a tabela de vagas em mãos, são eles que têm o prazo de 5 sessões para entregar à presidência a lista com os nomes dos titulares e suplentes de suas bancadas. E esse momento é de uma negociação política brutal dentro de cada partido. Como assim? Achei que era só uma questão técnica. Nem um pouco. É quase como um técnico de futebol escalando o time. O líder não vai colocar o especialista em agronegócio na comissão de relações exteriores, por exemplo. Ele precisa do seu craque no campo certo. E, mais importante, uma nomeação para uma comissão poderosa, como a de orçamento ou a CCJ, é uma moeda de troca valiosíssima para garantir a lealdade de um deputado ou para premiar um aliado. Ser preterido de uma comissão importante pode ser o início de uma rebelião interna. E se o líder, por briga interna ou qualquer outro motivo, simplesmente perde o prazo e não entrega a lista? O processo para, as comissões ficam com cadeiras vazias. Não, o regimento não permite esse tipo de paralisia. Se o líder não cumpre o prazo, o presidente da Câmara tem o poder de passar por cima e nomear alguém daquela bancada ele mesmo. É uma forma de dizer, a casa não vai parar por causa da sua indecisão ou da sua briga interna. Garante que o trabalho comece. Entendi.
Comissões montadas, deputados indicados, mas elas tratam de temas gigantescos, né? Educação, saúde. É muita coisa para um grupo só. Existe um jeito de focar ainda mais o trabalho? De criar grupos menores dentro da própria comissão? Sim, e o regimento dá ferramentas para isso. Uma comissão pode criar órgãos menores dentro dela. Existem as subcomissões permanentes, que cuidam de um pedaço específico daquele universo de temas de forma contínua, e as subcomissões especiais, que são criadas para analisar um assunto pontual e depois acabam. É uma forma de colocar uma lupa em temas muito complexos. Mas há um limite, no máximo 5 subcomissões, funcionando ao mesmo tempo em cada comissão, para não pulverizar demais o trabalho. Espere um pouco. Então eles criam um grupo de super especialistas dentro de outro grupo de especialistas. Imagino que o poder de decisão desses subgrupos seja enorme, certo? São eles que batem o martelo sobre um tema técnico. E aí está o pulo do gato. A resposta é um sonoro não. E esse é um ponto fundamental. As subcomissões não têm poder de decisão. Elas não aprovam nem rejeitam nada. A função delas é puramente de estudo e preparação. Elas podem chamar especialistas, fazer audiências, viajar, investigar a fundo e, no final, apresentar um relatório detalhado. Mas esse relatório vai ser votado pelo plenário da comissão principal. Elas preparam a munição, mas quem atira é o grupo maior. Isso é contraintuitivo. Por que tanto trabalho para um grupo que não decide nada? Porque a decisão final precisa refletir a correlação de forças políticas da comissão inteira, que, por sua vez, reflete o plenário. Dar poder de decisão a um subgrupo pequeno poderia distorcer a representação proporcional. Seria como deixar que 3 ou 4 chefes decidissem o cardápio do restaurante inteiro sem consultar os outros, sabe? As subcomissões aprofundam o debate técnico, mas a decisão permanece política, no colegiado. Existe até uma alternativa. Se a comissão não quiser criar subcomissões, ela pode se dividir em 2 turmas, como se fossem 2 mesas de debate na mesma sala. Mas a regra é a mesma. Discutem, aprofundam, mas não decidem nada sozinhas. Ok, acho que a imagem está ficando bem clara. Recapitulando, a montagem das comissões é um processo quase matemático, para garantir que o poder seja distribuído de forma proporcional à força de cada partido. As regras garantem estabilidade e forçam uma especialização que é, na verdade, uma grande aposta política para cada deputado. Exato. E a estrutura interna, com esses subgrupos de estudo, mostra uma hierarquia clara. A especialização técnica é incentivada e usada para qualificar o debate, mas o poder de decisão, o poder político, é mantido no colegiado maior. É um sistema de pesos e contrapesos que tenta equilibrar conhecimento técnico com representação democrática. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a maior parte do trabalho legislativo, a análise minuciosa, a negociação de cada vírgula de um projeto orçamentário acontece muito longe dos holofotes do plenário. O que a gente vê na votação final na TV é, na maioria das vezes, só o último ato de uma peça que foi escrita, ensaiada e muitas vezes decidida nessas cozinhas do poder. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. A gente viu como o regimento desenha um caminho formal, estruturado, quase transparente para a coisa funcionar. A questão que fica é até que ponto as negociações informais, os acordos de corredor e a pressão dos líderes atropelam ou simplesmente redesenham essas regras no dia a dia. Onde termina a letra fria da lei e começa o jogo político que não está escrito em lugar nenhum?